Pois bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um O Som dos Trilhos. Pensavam que ia ser daqui a um mês? Pois bem, foi um pouco mais cedo do que vocês pensavam, que dessa vez eu tenho tempo para poder gravar, certo? Então, estamos aí na nossa edição de número 22, o nosso programa de perguntas e respostas. Vocês perguntam, eu respondo a cada um aqui, certo? Lembrando que nesse programa já está válida a regra das três perguntas. Cada inscrito, cada usuário terá direito a três perguntinhas por vídeo, certo? Até porque a gente melhora o dinamismo, melhora o tempo e melhora a qualidade das respostas, ok? Então, sem muitas delongas, vamos então para o Ronaldo aí. Ele fez suas três perguntinhas aqui elencadas. Vamos então para a primeira, seguindo a ordem de postagem. Na construção do trem intercidades, terão que fazer uma bela de uma reformulação da via. Ao menos onde eu vi na linha até Sorocaba, as estão praticamente destruídas e em São João Novo, São Roque e Mairink tá horrível os trilhos. E os trens intercidades terão qual velocidade? Pois é, Ronaldo, vamos então elencar as perguntas aos poucos aqui, né? Por um tópico geral que ele abordou, que foi o trem intercidades. Vai sim ser necessário fazer ou reformulações na via existente, ou construir algo totalmente novo do zero, né? Um trem intercidades ele é um projeto com maior velocidade, com maior demanda, e isso automaticamente necessitaria de um traçado especial. Então, as equipes ali que forem construir vão ter que ver ali o que pode ser reaproveitado ou não, né? Como você bem citou ali, no caso de Sorocaba, por exemplo, você tem... Primeiro que o trecho normal da linha 8 é um trecho com muitas curvas. Isso poderia prejudicar a boa velocidade do trem intercidades. Mesmo que seja um trem expresso, né? Sem parar em nenhuma estação, você teria um impacto pela velocidade máxima do trem no trecho. E, é claro, o trecho após Amador Bueno, que para quem não sabe é um trecho que pertence à CPTM, mas ele está há praticamente 5 anos abandonado, né? Não passam mais trens por lá. É um trecho relativamente precário, porque ele tem cortes ali, taludes que já estão cedendo, a faixa de domínio é muito estreita, enfim, tem muitos problemas naquela região. A concessionária Rumo disse que iria dar um conserto ali naquela parte ali da malha, já que era quem estava utilizando, né? Mas a CPTM vai manter operando ali são outros 500, né? Enfim, creio que aquele trecho aí não seja utilizado por conta da precariedade. E qual a velocidade dos trens intercidades? Já se prevê trens com até 200 quilômetros por hora num começo ali, né? Só que pela marca da carruagem, o que a gente vai ver é algo entre 150 e 120 quilômetros por hora, e dependendo da situação, compartilhado até com carga, né? Fato é que você vai ter um bom desempenho pelo fato do trem ser expresso. Se ele conseguir pegar uma velocidade dessas, 120 a 150 quilômetros por hora, vai ser um concorrente feroz contra qualquer sistema de ônibus de viagem, né? Então você vai conseguir, sim, deslocar os usuários de maneira mais simplificada ali, né? Melhorando muito a qualidade, né, de transporte entre as duas metrópoles, certo? Então, entre 150 e 120 quilômetros por hora é o nosso marco atual. Segunda pergunta do Ronaldo. Então, o metrô tem projeto até o Paris, na linha amarela. Até o Paris, sim, existem projetos do metrô até o Paris, mas nada na linha amarela, né? Atualmente, todos os projetos que tangem a linha amarela são só com destino ali a Taboão da Serra, né? Essa questão da linha 4 até o Paris, muita gente às vezes comenta, fala, mas não existe perspectiva para isso. Aliás, estender, como por exemplo, estender as linhas, esse mesmo caso da linha 4 até o Paris, poderia ser aplicado à linha 3 até Lapa, por exemplo. Você aplicar
A linha 2 descendo de Jabaquara para baixo, né? Ou subindo acima de Tucuruvi, né? A linha 2 depois de Vila Madalena, enfim. São projetos que até podem um dia acontecer, mas é muito, muito improvável que isso aconteça. Então, nesse momento, não há projeto de expansão da linha 4 até a região do Pari. Quem sabe um dia, né? Se isso acontecer, né? Mas nesse momento nós não temos essa visão para a linha 4 do metrô. Terceira pergunta do Ronaldo então. A linha 1 azul poderá um dia ser expandida até Diadema? E no outro sentido, até Vila Galvão e Jaçanã? Existe algum projeto? Seria muito bom expandir mais um pouco na Zona Norte. Cai aí também no mesmo comentário que eu fiz sobre essa questão da linha 4, né? Sobre Diadema, o que a gente já sabe é que teremos um projeto separado só para Diadema. Então não vai ser a expansão da linha 1 azul, mas vai ser uma linha nova, certo? Nós não temos detalhes sobre qual é o traçado dessa linha, qual é o nome dessa linha, mas existe uma intenção de levar sim o metrô até Diadema através de uma nova linha, certo? Agora qual vai ser, como vai ser, eu não faço ideia, né? E no sentido norte, né? Seguindo Zé Jaçanã, Vila Galvão, não acho que a linha 1 seria prolongada, se bem que seria muito bom, porque existe uma demanda, mas eu não acho que seria prolongada, né? Até o Jaçanã eu acho que seria uma boa. Agora, além disso, eu acho muito difícil, né? Entretanto, também não existe nenhuma previsão, nenhuma perspectiva de expansão da linha 1 azul, além do seu limite atual. O que eu talvez apoiaria na região, né? Isso se houver a possibilidade, é algum tipo de VLT, né? Se no caso o corredor metropolitano São Paulo-Guarulhos estourar a capacidade, um VLT poderia ser uma solução interessante, mas aí, né, passaria por uma análise, enfim. Muitas coisas seriam que ser vistas antes de implantar algo desse tipo naquela região, até porque o trânsito ali é muito intenso, então necessitaria ali de um projeto especial. Certo, Ronaldo? Então, por enquanto, sem expansões ali na linha 1 azul. Passando então para a pergunta aqui do Arthur Moreira, certo? Arthur Moreira aqui faz suas 3 perguntas, como dito ali nos programas passados. Vamos então às perguntas do Arthur. Dória cagou bonito na Secretaria dos Transportes, escolheu o ministro das cidades. Até aí tudo bem, mas o homem é deputado por Goiás, não deve nem saber como funciona o metrô, um corredor da MTU, etc. Eu só quero ver o que vai virar. Essa decisão do Dória para o novo secretário, o Alexandre Baldi, é uma decisão bastante estranha, né, na minha opinião. De fato, ele não tem... O Baldi, até onde eu posso ver, até onde eu pesquisei, ele tem uma atuação, ele é um deputado ativo, certo? Na Câmara dos Deputados. Ele foi, né? É ministro das cidades atualmente. Só que aparentemente ele não tem nenhuma visão clara do que é transporte sobre trilhos em São Paulo. Ele não tem essa percepção da grandiosidade e da importância dessas linhas, né? O que dá para entender é que talvez a escolha do governador João Dória pelo nome do Alexandre Baldi seja algo mais gerencial do que realmente um secretário que faça acontecer ali, que entenda as políticas públicas de transporte, né? Nesse caso, então, a gente está lidando com um administrador, alguém que vai se pautar apenas por metas e números, né? E por processos jurídicos. Então, não tem como dizer quais serão as posições dele, quais serão as reações dele. O cara nem tomou posse ainda, mas prevendo alguma coisa, eu não vejo ele como alguém marcante na secretaria. Não vejo, não consigo observar isso a princípio. Se ele conseguir fazer o papel dele e destravar as obras, né, ter um bom relacionamento no geral com as companhias e com as empresas, tá válido, né? Mas vamos ficar atento aí, não acho que essa escolha tenha sido a melhor escolha a ser tomada.
Número 2. O trem intercidades poderá ter também linhas que ligam somente cidades do interior, por exemplo, uma linha de Bauru a Campinas, de Presidente Prudente a Ribeirão Preto, etc. Sim, totalmente possível, Arthur. A questão é que é necessário, primeiramente, você construir uma rede sólida na macrometrópole. No caso, a gente fala de Campinas, Sorocaba, São José e Santos. Você feita essa rede primária de transporte, você já pode pensar em esticar essa rede para o interior, né? Indo para Bauru, para Presidente Prudente, Epitácio, enfim, ao longo de todo o estado de São Paulo, né? Mas para isso você teria que verificar a viabilidade desse tipo de transporte, ver como seria feito, né? Até porque nesse círculo aí que eu comentei, todas as linhas eram eletrificadas, né? Com exceção de Ribeirão, de São José, que aquele trecho ali não é eletrificado, mas Campinas, Sorocaba e Santos era eletrificado, tinha um serviço diferenciado, né? Dali para frente, alguns trechos não tinha mais eletrificação, eram trens a diesel, era uma demanda menor, era um material mais humilde. Então, você teria que, claro, se for refeito, ter que padronizar com o mesmo estilo. Então, eu acho que sim, existe uma viabilidade. Só que antes de nós botarmos em prática esse planejamento de esticar os trens intercidades para além, lá para o interior de São Paulo, interiorzão mesmo, né? Eu acho que seria mais viável a gente consolidar a nossa rede principal para depois pensar em esticar. Mas é totalmente possível, sim. A FEPASA fez isso acontecer com isso. Hoje em dia, com certeza, também a gente poderia fazer acontecer. 3. Com a linha Celeste chegando em Anhangabaú, eles podem mudar o nome da estação para a Praça da Bandeira, como está previsto no projeto dela. Em São Bento tem algo parecido, seria Correio, mas tenho total certeza que não farão isso lá, já que São Bento já é um nome bem consolidado. Arthur, aparentemente essa questão de Praça da Bandeira, acho que não vão mudar em Anhangabaú, né? O nome dela é um nome muito forte, né? Mas vai ser como a Estação Consolação e a Estação Paulista da linha 4 amarela. Estão praticamente coladas uma na outra, só que elas... Como poderia dizer? Só que elas não compartilham ali o mesmo espaço físico. Então é engraçado, porque a Estação Consolação fica na Paulista e a Estação Paulista fica na Consolação, né? É um joke que faz com essas estações, mas enfim, não acho que vai mudar, acho que vai ser no mesmo esquema, vai ser uma estação um pouquinho distante da outra, mas interligadas por um túnel, né? Então, creio que a tendência será essa, né? De você manter o nome, né? São Bento talvez não mude, né? Acho que realmente, no caso de São Bento, acho que realmente vai ser São Bento na linha Celeste. Agora, a Praça da Bandeira eu acho que é um caso que não vai mudar. Vai ser praticamente o que a gente tem ali na linha 2 verde e na linha 4 amarela, né? Basicamente, vou até marcar aqui os comentários, que eu já dei uma lida, até porque o pessoal fica esperto aí, ó. Quando deu gostei aqui nos comentários, vocês já sabem que eu tô lendo a pergunta, que eu tô gravando o programa, né? Certo. Mas não acho que haveria uma mudança de Anhangabaú para Praça da Bandeira. Talvez haveria uma mudança de Praça da Bandeira para Anhangabaú, é mais fácil, certo? Vamos então para as perguntas do Vitor Correia. Faz essas 3 perguntas. Primeira pergunta: a linha 15 está chegando ali na Raguef Schoff, depois a subprefeitura de São Mateus. Não teria espaço para instalação de vigas das estações? Como eles fariam para construir as estações da cidade de Tiradentes? Eles teriam que fazer uma terceira faixa para construir as estações ou entregar até Jardim Colonial? Bom, até Jardim Colonial já está pronto a instalação das vigas e por enquanto é o limite do monotrilho. Para estender até a cidade de Tiradentes, o ideal seria alargar, né? Você duplicar essa avenida Raguef Schoff, né? E tem outra avenida ali, né? No fundo, que eu sempre esqueço o nome, que também deve ser alargada, né? Ou seja, você tem que, quando você duplicar a avenida, você consegue ter um espaço de canteiro central para instalar essas vigatrilhos e, consequentemente,
construir o corpo da estação, porque senão, na conjectura atual, só o corpo da estação toma a avenida inteira, né? Então é meio complicado. Mas esse é um trabalho que deveria ser feito pela Prefeitura de São Paulo, certo? Só que até agora não tem uma previsão para acontecer, né? Até Jardim Colonial, como eu já disse, já tem boa parte preparada. Inclusive editais já estão lançados para a construção da estação, só ela sozinha, né? Então vai ser algo bem realmente diferente ali, né? Nesse trecho da frente que vai precisar sim de uma colaboração da Prefeitura de São Paulo. Segunda pergunta, não seria interessante o metrô entregar a linha 15 até o Jardim Colonial e de lá eles colocaram o BRT até o terminal Cidade Tiradentes? Depende muito, mas eu creio que não, né? Eu creio que o metrô deveria manter o projeto original até a Cidade Tiradentes por conta da demanda e do fluxo ali de passageiros. A questão de você colocar um BRT, né, é que você teria que ter um terminal. E o terminal seria São Mateus, né? Querendo ou não, não dá para colocar um BRT em Jardim Colonial, né? Transporte sobre massa de maciços exigem terminais grandes, né? E a questão é que, né, como você propôs, né, pegar a galera de Cidade Tiradentes e jogar no BRT, você teria que ter um terminal de descarga para todos eles, que seria integrado ao monotrilho. Esse aí seria o terminal São Mateus. Só que o terminal São Mateus, até onde eu sei, já deve estar com a capacidade assim, no limite já. Não tem mais onde colocar busão ali, né? Então eu acho, na minha opinião, que deveria ser sim estendido até a Cidade Tiradentes, até porque aquela é uma região que precisa ser bem mais desenvolvida. Além do fato de parar no hospital. Então você tem ali um serviço de hospital próximo ali ao monotrilho. Pô, você ajudaria tremendamente quem precisa usar o hospital e está naquela região. Então, na minha opinião, eu acho que seria benéfico continuar o monotrilho e estender ele até a estação Hospital Cidade Tiradentes, né? Terceira pergunta, qual seria o modelo de trem perfeito para a linha 10 turquesa? 8 carros, gangway, sabe? Não tem muito mistério, né? A questão dos 2.100 é que o pessoal se acostumou mal com os 2.100. Ele tem 2 portas super largas, tem uns bancos confortáveis. Tudo bem que é um carro enorme, né? Mas o 2.100 ele não tem mais um padrão compatível com o transporte da linha 10. É um trem que eu não gosto de pegar no horário de pico, né? Porque você não consegue ficar, mais você ficar ali tipo na parte das portas, você não consegue equilibrar porque não tem barras, não tem um pega-mão para você se segurar ali, é muito ruim. Então seriam trens com mais portas, né? Um salão mais largo, né? Os bancos seriam que ser menores por consequência, um gangway maior e, claro, um ar-condicionado que funcione bem, né? Agora, como ele seria em tamanho? No padrão dos trens atuais, né? 8 carros, sabe? Não foge muito. Eu acho que o padrão atual, adotado da linha 7, da linha 11, é um padrão que eu gosto. Na linha 8 também, é um padrão que é bacana, carrega muitos passageiros e proporciona um conforto. Mesmo de pé, você tem um, abre aspas, conforto. Coisa que no 2.100 você não tem esse conforto. Se você ficar no corredor, tudo bem. Agora, se você ficar ali no meio, espremido, não tem condição de você descer do trem direito. Quem dirá, fica confortável lá dentro. Mas, enfim, eu acho que deveriam ser trens, né, do padrão que nós temos os mais novos atualmente. Certo? Então, Vitor respondido. Vamos então para a pergunta do William Spina. Sempre aparece aqui. Olá, eu andei pela Estação República da linha 4 amarela. Ela também não tem entrada própria. A entrada é pelos bloqueios da linha 3 vermelha. Segue as perguntas. De fato, William, agora que você falou disso aí, realmente. Mas realmente tem isso mesmo? República eu nunca reparei, né? Mas possivelmente deve ser isso mesmo, né? Boa observação. Primeiro, o que é faixa de domínio? Faixa de domínio, William, é o espaço ocupado pela ferrovia, né? Você tem, além dos trilhos ali, dos dormentes, você tem uma área delimitada que é a área de influência da ferrovia, que geralmente são
de 5 a 10 metros da lateral da via, né? Para cada lateral. Essa é a faixa de domínio. Então, lá você pode ter equipamentos diversos, você pode ter às vezes posteamentos, enfim, é o território, é o terreno que pertence à ferrovia. Essa aí é o que a gente poderia chamar de faixa de domínio. Algumas são mais pequenininhas, né? Outras são mais largas, né? Enfim, depende muito da região, né? Que a gente tá, por exemplo, a região ali entre Barra Funda e Luz, por exemplo, tem uma faixa de domínio muito larga, ou seja, bastante grande. Um lugar que tem uma faixa de domínio bastante pequena, por exemplo, trechinho ali até de Amador Bueno, uma faixa de domínio pequenininha, né? São só 2 vias passando, uma coisa bem simples, né? E através da faixa de domínio que eles podem verificar a possibilidade de expansão da malha, né? Então, é o uso do terreno ali que a ferrovia tem ao seu entorno. O que você acha do metrô Lugar Trens? Eu acho que, primeiramente, é uma situação bastante diferenciada. É claro, de acordo com as informações que eu recebi, seria mais fácil, porque o metrô não faria uma licitação tão grande, né? Não precisaria de um financiamento de fora ou estatal massivo, né? Você conseguiria lidar com isso de uma maneira gradual. Então, por esse lado, você diminui a burocracia. Mesmo assim, a questão do aluguel eu acho um pouco estranho, porque torna a coisa um pouco volátil, né? E você já ter o trem pago, eu acho que compensa muito mais. Enfim, teria que ser feito um equacionamento de quanto seria esse aluguel comparado ao valor de um trem como um todo e a vida útil desse trem comparado à vida útil desse aluguel. Então, é algo que deve ser calculado para até mesmo você ter uma saúde financeira para a empresa, ok? 3. Onde sairá a linha 21 Grafite rumo à Zona Leste? Ela passa ali pelo Acesso Garcia, mas se eu não me engano ela sai do Pari, né? A gente teria a estação nova do Pari, ela sairia dali da estação do Pari e chegaria até Nordestina, né? Eu tava com o mapa aqui salvo um tempinho atrás, só que eu não sei onde eu coloquei ele, mas se eu não me engano, não me foge da memória, sairia ali do Pari, certo? Então é isso aí, deixar aqui no William. Juninho Melo pergunta: onde ficam os enlaces das linhas da CPTM? Na verdade, o enlace ali são vários, né? Vamos lá então. Ou onde eles se encontram, né? De fato. Vamos lá. Linha 8 e linha 9. Você tem um enlace deles, né? Ali na região entre Ceasa, Imperatriz Leopoldina e Presidente Altino. Você tem um triângulo, na verdade, né? Ali é um triângulo. Onde você pode migrar da linha 8 para a linha 9, né? E aí, em Presidente Altino, você pode migrar da linha 8 para a linha 9 tranquilamente, ali normal, seria um enlace. O trecho entre Presidente Altino e Osasco já seria um grande enlace, né? E o triângulo ali, né? Entre a 8 e 9, ali na região de Ceasa, perto do presídio, né? Então ali também seria outro enlace. Tem um enlace entre a linha 7 e a linha 8 na estação Lapa, certo? Na Lapa, linha 7, você tem um posto de manobra ali que você pode fazer esse deslocamento, ok? O enlace entre a linha... Tem outro ali entre a linha 7 e 8 também, que seria ali para Júlio Prestes, você poderia pegar lá na Barra Funda. Entre a linha 7 e 11 é algo automático, né? Já que você tem as vias ali, né? Normal, então você pode trocar as vias de uma para outra, né? Da linha 7 e 10 na estação Brás, né? As duas são interligadas, é uma coisa só. Ali é 11 e 12 no Brás, né? Isso seguindo na faixa ali entre Brás e Tatuapé, você tem o compartilhamento das duas vias. E lá em Engenheiro Manuel Feio, não, Calmon Viana, né? Também tem essa integração entre as duas linhas. Mas no geral, não é a mesma coisa que, por exemplo, o metrô, né? Não diria que era um enlace. A linha a CPTM já é integrada como um todo por si só, né? E lembrando Angular lá em cima também, né? Uma linha 13. Mas a CPTM já é totalmente integrada.
A questão do enlace é quando você tem só um pequeno toque entre as linhas, né? Que realmente será uma zona de transferência bem pequena. Na CPTM essa zona é tão grande que você pega ali, vai, entre Barra Funda, entre Barra Funda e Brás, você tem quase todas as linhas da CPTM, só não tem a linha 9. Mas, pô, linha 8 também, mas pô, você passa a linha 7, 11, a linha 12, a linha 10, a linha 13 com Connect, o Express, enfim. Você junta tudo num lugar só, então... Ah, linha 8 sim, porque passa ali na Barra Funda, então é um super enlace ali. Aquela região seria o super enlace da CPTM. Né? Mas em teoria todos os trens podem trafegar em todas as linhas da CPTM, né? Não tem nenhuma restrição. Né? Só questão de equipamentos talvez, mas de resto é tudo normal, né? Mas seriam esses os enlaces na CPTM, certo? A Milton pergunta: tem alguma chance do governo e a CPTM repensarem e levar a linha 3 até o terminal 1 e 2 do aeroporto de Guarulhos? É uma pena que ter os trens não fazendo o trajeto ideal. Infelizmente, são coisas do Brasil. É uma piada de mau gosto que fizeram com essa linha de Guarulhos de fato. Não só de mau gosto, como, né, é uma coisa que para um turista mesmo choca, porque o cara tem que pegar um ônibus para poder chegar no aeroporto, sacanagem, né? O que o cara economiza em tempo chegando de trem, ele tem que aturar um busão, né, que não sei o conforto dele, mas enfim, não é algo bacana, né? Mas o que acontece é basicamente o seguinte, o Hamilton. O que teria que acontecer é realmente um transporte, um people mover, um monotrilho pequeno ali entre o aeroporto e a estação de Guarulhos. Eu não acho que construir uma nova estação resolveria, né? Até porque seria um baita desperdício de dinheiro, né? Porque você constrói uma coisa daquele tamanho ali, né? E depois você tem que construir uma outra estação, não compensa, né? Então, eu acho que foi realmente um vacilo do aeroporto. Infelizmente o governo não poderia fazer nada. Mas também foi um vacilo do governo em certo ponto, porque as obras deveriam ter sido feitas há muito tempo atrás, não agora, né? Então foi um vacilo duplo aí do pessoal do governo de São Paulo que demorou para fazer, concessionário para o pessoal privado e eles não querem repassar, né? Infelizmente essa é a realidade. Vamos para a próxima pergunta. João Paulo Nogueira pergunta: eu vi que existe um projeto de levar a linha 13 até Chácara Clabim, o que seria muito bom, mas o trajeto seria em superfície, elevado ou subterrâneo. A linha 13 a partir da estação Ticoatira, né, de Ticoatira até Chácara Clabim seria totalmente em subterrâneo. Ela sairia ali perto, um pouco antes da subestação de Sebastião Gualberto. Ela entraria por um túnel e aí segue direto até Chácara Clabim, certo? Em superfície não dá porque a desapropriação seria bizarra de cara. E elevado não dá porque chega numa parte ali que tem muito prédio, então você não teria como fazer isso acontecer, né? 2. Você acha que a extensão da linha verde irá desafogar um pouco a linha vermelha? Você vai dar mais fluidez, né? Então eu creio que sim, você tem ali uma diminuição na estação Sé, por exemplo, né? Que o pessoal que trabalha na Paulista, por exemplo, pode ir direto para a linha 2, né? Para a linha 3, direto ali de metrô. Então eu acho que seria algo muito bacana, certo? Algo muito interessante a ser realizado. E traria vantagem, sim, para a linha vermelha. Não diretamente para a linha vermelha, porque a demanda não muda. Mas traria, sim, uma fluidez nas estações do centro de São Paulo. 3. Quais as chances da linha 6 e suas obras ser tomadas em 2019? Moderada porque o governador Dória indicou a intenção de revogar o cancelamento da PPP da linha 6. Consequentemente, o governo vai tentar ao máximo, esperamos que ao máximo, buscar parceiros que possam ter os empréstimos para retomar as obras da linha 6. Né? Agora tem que ver se a Mob vai colaborar, porque ela quer ficar com
como acionista majoritária, então é complicado. Ela teria que ceder a cauda ali para o projeto retomar. Porque até mesmo na situação atual, ela não faria muita coisa ali diferente, certo? Mas é uma chance moderada, certo? Não bote fé, mas também não descarte a possibilidade. Just a BR, apenas um BR, é muito boa essa decisão. E somente 3 perguntas por pessoa. Também acho que ficou um pouco mais fluido. O programa não deixou de ficar longo, como as pessoas gostam, mas tá muito melhor para poder fazer as perguntas e responder. Não sei se vocês perceberam, mas para mim, pelo menos, tá muito melhor. Aparece daqui um spoilerzinho. Luiz Henrique. Olá, Jean, beleza? Não existe nenhum projeto de linha de metrô para ligar a Paulista a Itaim, descendo pela 9 de julho, chegando na Faria Lima. Acho essa região extremamente caótica nos horários de pico. Do Itaim até Paulista é uma linha muito fora de curva, para falar a verdade, né? O que você poderia ter de fato é a expansão da linha 3, da linha 2, provavelmente dita, chegando a Ticoatira, no máximo Cangaíba, né? Acho que Ticoatira é bom. Então você teria uma ligação, não uma ligação direta, mas uma ligação indireta ali pela linha 12, né? O que com certeza ajudaria bastante. Agora, direto do Itaim até a Paulista é bastante complicado, né? Creio que não teríamos essa ligação, né? Como você propôs, né? Mas, né, quem sabe se realmente tiver uma demanda muito grande, pode criar um corredor de ônibus ou uma linha específica só para essa região. Marcos Gomes Carvalho faz suas perguntas. Olá, Jean, parabéns pela atitude de responder apenas 3 perguntas por escrito. Isso dará mais agilidade ao podcast. E aqui vai minhas 3 perguntas, né? Agilidade, bom, meia hora, não sei se as pessoas gostam. Primeiro, com a chegada dos 9 mil na linha 12, como a CPTM planejará uma fiscalização para que eles não sejam deteriorados por vândalos ou até mesmo sejam apedrejados pelo pessoal que ficam no entorno da linha férrea? Bom, a questão do pessoal que apedreja no lado de fora é uma coisa que transcende a competência da CPTM, é uma questão de segurança pública. Então, quem teria que fazer essa ronda era a Polícia Militar ou a Polícia Civil, né? Ou a Guarda Metropolitana de cada cidade. Não tem como a CPTM ficar fiscalizando cada um desses locais porque fica fora da área de influência dela. Se ficar na área de influência, dentro da faixa de domínio, aí pode ter uma escolta armada. Armada também, não, armada às vezes, né? Uma escolta, guardas ali que dê um espanta, né? Pra esses caras. Agora, vandalismo na linha 12 é uma questão. Você não vai conseguir evitar. É uma questão de você trazer essa cultura para as pessoas. É uma coisa pública, não destrua uma coisa pública, porque não é só seu, é de todo mundo. Então, é uma questão de cultura. 2. Sobre a estação João Dias e a extensão da linha 9. Quais seriam os impactos de demanda na linha e em torno das estações? A estação João Dias é um projeto bem focalizado, então eu não creio que ela vai assim explodir a demanda, né? Mas eu creio que sim, haverá uma viagem, um carregamento dedicado para essa estação que deve ser observado, né, com maior cuidado, mas não vai mudar as estratégias que hoje já existem, né? E a demanda ali na estação da linha 9, isso deve ser visto com preocupação, porque se são esperados mais 110 mil usuários dessas duas estações, é porque o negócio é muito mais embaixo. Então a CPTM vai ter que lidar de maneira muito melhor com essa questão ali na extensão da linha 9 Esmeralda, né? Até porque... E principalmente a linha 5, né? Porque Santa Amaro haverá um ponto de sobrecarga tremendo, então vai ter que passar ali pelas obras, né? E a CPTM, consequentemente, vai ter que tomar uma estratégia melhor para melhorar o looping, talvez até tirando de Pinheiros, ou fazendo um looping duplo, né? Por exemplo, de Santo Amaro a Varginha, por exemplo, looping interno ali, e um outro looping, por exemplo, de Santo Amaro até Pinheiros, quem sabe, né? Mas seria algo que deveria ser, vai ser sim repensado sem sombra de dúvidas.
3. Como você pretende resolver o problema do pessoal do comércio ambulante dentro das suas dependências? Atualmente ela tenta resolver com propaganda, não compre, é ilegal, mas a gente sabe que isso pouco funciona. O fato é, deveria ter mais segurança, deveria ter mais guarda, né? Os guardas podem, com certeza, pegam mercadoria pra caramba, né? Só que é muito marreteiro, é muita coisa. Isso realmente é a parte complicada da história. Mas a minha opinião só resolve se o pessoal realmente for rígido. Se, ó, tem a regra, vamos fazer cumprir a regra. Eles foram lá, pegarem todo mundo de jeito. E se vier chorar, engole o choro, porque não tem jeito. A única maneira de sanar esse problema do comércio ambulante, né? É você tirando, né? Aplicando a regra à força mesmo, né? Porque se você não for ali sério, você infelizmente não vai ter algo, uma regra cumprida ali, né? Então, na minha opinião, somente com uma forçação de barra mesmo para acabar com os ambulantes. Claro que não vai acabar, mas para pelo menos minimizar de maneira considerável. Próxima pergunta aqui, as próximas, Gil Braga Ferreira, ele faz aqui suas 3 perguntas, certo? Conforme matéria de um jornal, o governo do estado de São Paulo contraiu um empréstimo de 296 milhões de reais para a linha 17 Ouro. Com esse dinheiro vai dar para resolver os problemas com as construtoras, principalmente a Escome, e terminar a linha? Bom, a questão da Escome é financeira. Vai dar para dar um fôlego na linha como um todo, né? O fato é que eles demoram tanto para fazer a obra e o preço das coisas fica tão encarecido que você vai ter que ter um aditivo financeiro no final das contas. Então, eu creio que o dinheiro ajude a acelerar o processo, mas que não seja a solução definitiva, até porque o pessoal ali tá num desânimo tremendo, tá? As obras estão correndo, mas numa velocidade muito abaixo do esperado. Mas eu creio que sim, vai dar um fôlego a mais ali para a linha 17 Ouro. 2. O governo Alckmin fez um estudo para implantação, né? Ou implementação do trem intercidades. Porém, o custo era muito alto, que fez o governo recuar. E agora o João Dória vem prometendo esse trem intercidades como? O que se propôs originalmente para o trem intercidades era, como eu cheguei a comentar no começo do programa, um trem com velocidade de até 200 km por hora, né? Entre 200 e 250, algo bem rápido, bem veloz. Realmente um trem, padrão Europa mesmo, né? Só que a implantação de um sistema como esse exige uma série de especialidades. Teria que ter uma via totalmente nova, subestações novas para alimentar um sistema que puxe tanta energia. Então, seria algo totalmente diferente e que seria caro. O Dória vem prometendo através de PPP, só que a gente tem que ver o que vai ser feito primeiro. Se vai ser retomado como um trem realmente segregado, ou se vai ser feito algo paralelo com a linha 7, com o transporte de cargas acontecendo ao mesmo tempo. Enfim, a gente teria que ver de que forma o governo vai lidar com essa situação, porque até certo ponto a gente pode implantar, mas depois de umas certas regiões, né, depois ali já de Pirituba, né, que a via fica dupla, você não tem espaço para colocar uma terceira via. Então você teria que ter um espaço maior ali, claro, né? Você tem as curvas do trajeto, enfim, é um problemão, né? Que o governo vai ter que tentar sanar ele da melhor maneira possível, certo? Mas vamos ver, eu acho que pelo menos a gestão Dória sai pelo menos o edital, né? De concessão da linha 7 como o trem intercidades, né? Agora, se ele vai sair nessa gestão, eu te digo claramente que não vai sair, né? Impossível, até porque para construir demora muito. 3. O metrô está com um projeto de expansão das linhas entre 2020 e 2026. 20 Rosa, 21 Celso Garcia, 22 Bordeaux, 23 Limão e Diadema. Porém, não tem muita informação sobre as linhas, de onde sai as estações terminais, integrações, etc. Você poderia comentar sobre as novas linhas? Parabéns pelo canal, um abraço. Pois bem,
Alguns projetos são velhos conhecidos da galera, né? Outros são novos, realmente. 0 km. Mas vamos lá, a linha 20 rosa é a linha da Lapa, né? A famosa saída da Lapa, desce, bate em Cerro Coral, onde faria integração com a linha 2. Desceria ali até acho que Campo Belo ou Moema, se eu não me engano, e integraria no final lá. Opa, deu uma travada agora! E integraria lá no final com a linha 18 em, acho que Afoncina, certo? É uma linha extensa, seriam 2 fases de projeto, mas a linha 20 é um projeto antigo que já vem se comentando há bastante tempo, certo? A 21, que seria a Grafite, ela sairia ali do Pari, né, passando pelo Acesso Garcia, chegando até a estação de Nordestina, que fica ali na Zona Leste. Eu não sei agora a região específica da estação, mas fica ali entre a linha 11 e 12, né? Você vê que tem um buraco na linha 11 e 12, fica justamente naquele buraquinho ali, né? Mas ali por centro, eu diria ali que perto da que seria mais ou menos Itaim Paulista, São Miguel Paulista, certo? Mais ou menos naquela região ali, se o meu mapa mental não está enganado. A linha 22 Bordeaux, que é o monotrilho de Cotia, que foi alvo de discussão há bastante tempo. Pensou-se no puxadinho da linha 17 Ouro, foi descartado. E virou uma linha própria, né? Então tá aí a linha 22 Bordeaux, que vai ter a Cotia. A 23 Limão, que era a antiga 23 Magenta, saía de Dutra, passaria pela zona norte de São Paulo, teria uma integração em Santana e pararia na Lapa, seria o arco norte do Metroanel, certo? E a linha de Diadema, que é um mistério, ninguém sabe como é. Tem um corredor de trólebus, se eu não me engano, que sai do Jabaquara até Diadema, né? E sim, com certeza vai ser uma linha que vai sair do Jabaquara até Diadema. E deve ter um pedacinho a mais, sim, que deve se integrar como outra linha. Quem sabe um preparativo para o Arco Sul, né? Uma possibilidade. Mas fica aí, né? A nota, né? A gente não sabe muito bem sobre essa linha de Diadema. É a única que a gente não tem informação concreta. Mas as outras já são velhas conhecidas aí, né? Da nossa gestão aí, do nosso conhecimento, certo? Valeu aí pelo salve. Espero ter respondido as suas perguntas aí de maneira satisfatória. E a última pergunta do Israel, né? Bom dia, vamos às perguntas. O que você pensa sobre Deu uma travada aqui agora? O que você pensa sobre até para desafogar a linha 2 verde além da extensão que se pretende fazer até o Ipiranga? O monotrilho da linha 15 não poderia ser ampliado numa parceria com a prefeitura usando o Expresso Tiradentes, fazendo essa extensão, tendo em vista que já existe uma plataforma na Pedro II? Não entendi, cara, não entendi a sua pergunta, mas vamos lá. Extensão. Tá, desafogar a linha 2 verde é uma coisa necessária. Vamos pegar aqui o que eu pesquei, né? Desafogar a linha 2 verde é uma coisa necessária porque a gente tem uma demanda muito grande vindo de São Mateus. Então a gente teria que ter uma alternativa a isso, né? E até mesmo quando chegar até a cidade de Tiradentes, a gente precisaria, né, ter o escape que seria o escape na estação Ipiranga, né? Que é, de fato, o que a gente tem até hoje na linha 15, né? Que seria de fato que seria construído. Se ele poderia ser construído usando os expressos Tiradentes, né? Que seria o BRT. Eu acho que não, porque são dois serviços segregados muito diferentes, né? E aí você pegaria esse puxadinho, fazendo a extensão até a plataforma de Pedro II, muito fora de curva. Você estenderia até Ipiranga, só que você daria uma curva para cima. Não seria recomendado. Não, eu acho que não seria bom. Acho que o Expresso Tiradentes ele tem uma função interessante, né? E é muito fora de curva para a linha 15 ou para a linha 2 passar em Pedro II. Não seria algo viável. Entendo até a questão de você querer desafogar, mas você acabaria mais prejudicando do que ajudando, levando a linha 15 ali para Pedro II, né? Que poderia sim existir uma estação de monotrilho subterrânea, não existe nenhum problema em relação a isso. Existem estações assim no Japão, por exemplo, mas nesse caso aí não seria viável.
2. Você comentou nesse espaço sobre o projeto inicial da linha 1 Azul, que iria até Guarulhos usando o antigo traçado do trem da Cantareira. Não há possibilidade desse projeto ser retomado no sentido sul, a extensão até São Bernardo do Campo, passando por Diadema. Não seria possível? O trecho tá na parte norte já é meio que descartado, né? Não tem por que expandir mais. Na parte sul, você tem a nova linha ali que o metrô tá planejando até Diadema, né? Mas como ela seria, onde passaria, a gente não sabe. Fato é que existe essa intenção, não seria a expansão da linha 1 Azul, mas seria uma linha provavelmente integrada com Jabaquara. Então, vamos esperar para ver, né? Tem muita coisa aí para acontecer nesse meio tempo. E a última pergunta aqui então, a linha 3 vermelha não poderia ser estendida até lá, aproveitando as expansões da linha 6 e do trem Intercidades na Água Branca? Seria uma extensão interessante, né? Mas a gente tem que ver se isso ajudaria no tráfego, né? E de que maneira isso poderia impactar, porque às vezes você até pode expandir, mas você não tem uma diferença na demanda. Às vezes a demanda que já vem de Lapa é que vai se concentrar em Barra Funda. Então você acaba subutilizando uma estrutura existente, né? E que essa é a questão principal. Porque se por exemplo, a gente tem pessoal de Lapa e Água Branca que junta tudo em Barra Funda e desce lá para pegar a linha 3, você esticar as estações ali talvez não compense tanto, porque a estrutura de Barra Funda já foi feita para pegar muitas pessoas, né? Mas, bom, seria interessante só pelo fato de se integrar com a linha 6. Você pegar e integrar com a linha 6 direto para a linha 3, pô, ajudaria pra caramba. Mas a gente tem que ver até que ponto isso é viável e até que ponto isso ajuda. Porque dependendo, você pode até super prejudicar o sistema do que ajudar ele de fato. Mas, quem sabe algum dia, né? Já prometeram a linha 3 até a Lapa, mas vamos ver, né? Se isso um dia acontecer, né? Pode ser que ajude ali o pessoal. Mas é isso aí, né? Esse foi o último comentário do Israel Martins. Agradecemos aí então as suas perguntas. Foi mais um programa aí, ó, 46 minutos. Não deixou de ser pequeno o programa, viu? É o que eu falei. O programa não deixou de ser pequeno por conta das 3 perguntas. Vocês fazem as perguntas pra caramba, então eu tenho que responder da mesma forma. Só que fica mais interessante porque eu respondo perguntas mais variadas. Então hoje, por exemplo, o tema foi mais bacana de ser discutido. Certo? Então é isso aí, pessoal. Agradeço. Se vocês viram até o final, se você é forte e viu até o final, pô, deixa seu like aí, se inscreva no canal. Vai ser bastante produtivo para todos vocês. É isso aí. Agradeço mais uma vez e até a próxima edição do O Som dos Trilhos.